A Ferrari ganharia da Mercedes se tivesse feito o pit stop na hora certa? Qual que é a distância em ritmo de corrida entre a empresa alemã e a equipe italiana? A Aston Martin parou o Alonso e abandonou 2 vezes. Por quê? Será que a gente já pode acreditar na Audi? Essas são algumas dúvidas e comentários que vocês mandaram lá na aba da comunidade. Toda corrida, todo final de corrida, tem um post lá para vocês mandarem suas dúvidas e seus comentários. E nesse vídeo eu vou responder. Tá saindo um dia atrasado? Está. Eu ainda estou com a mesma camisa dos últimos 2 vídeos? Provavelmente. Mas tá aqui o vídeo que eu não posso deixar passar. Desde a primeira corrida eu quero fazer para todas as 24, pelo menos é o planejado. Né? Se cancelarem 2 corridas, vão ser só 22. Senhores, se vocês são novos por aqui, se você é nova por aqui, sim, vocês também, uma senhora, uma senhorita, né? Depender se casou ou não, inscreva-se aqui nesse canal para ver mais vídeos meus e já clica no like, porque o like ajuda muito na divulgação desse vídeo. E agora eu tô pensando se existe a palavra senhorito, né? Vamos ver. Enfim, vamos às perguntas aqui. Se a corrida tivesse seguido normal, sem virtual safety car, a Mercedes iria abrir diferença para a Ferrari ou eles iriam ficar trocando de posição a corrida inteira? Eu vi uma análise, vou até repetir essa resposta em outra pergunta que mandaram. Eu vi uma análise dizendo que a Mercedes estava mais rápida que a Ferrari 2 décimos de segundo por volta. E se a gente julgar que as equipes hoje têm o boost, né, que é basicamente o push to pass na Fórmula 1, para ser usado dentro daquele limite mínimo de 1 segundo, teremos sim uma trocação justa. E eu acho que, vamos dizer, se a corrida fosse só aquilo que a gente viu, iria recair toda a culpa em degradação de pneus e estratégia de pit stop. Vamos dizer, eu ainda acho que a Mercedes iria ganhar, pela vantagem que ela tem. E também por achar que ela estava correndo com o freio de mão puxado, pelo menos parcialmente. Eu acho que a Mercedes tem muito mais potencial. Eu acredito que se a Ferrari ficasse à frente da Mercedes por muito tempo, ela perderia. Ela perderia, porque no longo prazo a Mercedes é muito mais rápida. Não muito, né? Mas é mais rápida no longo prazo. E com a Mercedes à frente, aconteceria o que aconteceu. Eu acho que mesmo a Ferrari parando na hora certa, ela ainda perderia a corrida. Porque a distância era tão próxima que qualquer detalhe valeria a diferença. E esse detalhe seriam os 2 décimos de segundo que a Mercedes tem. Óbvio que a gente está falando do se, do if. Muitas coisas poderiam acontecer na corrida que poderiam ter alterado o resultado, ter feito até mesmo o Antonelli vencer da 4ª posição. Quase que eu falei besteira. Mas, enfim, eu acho que a Ferrari ainda perderia a corrida. Dependeria muito de um erro da Mercedes para a Mercedes perder essa corrida, acho. Porque o ritmo de corrida é muito bom. Mas evidenciou o potencial que a escuderia tem para essa temporada e é muito legal. O carro da Racing Bulls parece que está muito melhor do que imagino. Eu diria que foi a minha maior surpresa desse início de temporada. Porque eu, principalmente, e aqui eu vou assumir a responsabilidade, eu ficava falando que olho na Alpine, olho na Haas, 2 barcos, 2 tanques de guerra correndo na pista. Meu irmão, se eu andar de triciclo eu consigo ser mais rápido que essa Alpine hoje. É inacreditável. Eu achei que eles iam surpreender a gente positivamente, mas parece que quem começou na frente foi a Racing Bulls mesmo, com esse motor da Red Bull que a gente pouco falava. O pessoal fica falando, é o motor Ford. Não é motor Ford. A Ford só colocou o adesivo hoje. Aquele ali é o motor da Red Bull, é o motor RBPT, Red Bull Powertrains, um motor excelente. Beleza que fumou com radiar, mas é o segundo piloto, né? Nada novo. E o carro parece ser bem ajeitadinho. E na mão do Lindblad, eu já vou emendar com uma pergunta que tem aqui. É uma pergunta muito boa. Não é uma pergunta, é um comentário. Falando que o Lindblad colocou o carro na mesa, né? Para deixar a fala um pouco mais clean. E de fato, um novato estreou, pontuou, estava com um carro muito bom e superou o Lawson. De modo geral, superou o Lawson, que é muito mais experiente e que estava mais preocupado em brigar com o Sérgio Pérez do que em colocar resultado na pista. O Lindblad chegou, calado, venceu. Vamos lá. Quase ninguém reparou no que o Verstappen fez. Só a torcida do Verstappen reparou. E o pessoal de fora da torcida do Max tá reparando mais no Lindblad do que no próprio Max, que saiu de 20º e foi para 5º. Muito porque o Max faz isso todo dia e o Lindblad era a peça nova
na pista, então todo mundo vai ter um pouco mais de atenção. Mas sim, o carro da Racing Bulls é bem bom, eu tô bem surpreso, de verdade. Vai brigar, assim, é que falar agora é muito dinheiro de obra pronta, mas se as próximas 5 corridas forem definidas a partir do que a gente viu na Austrália, ela vai brigar com a Audi ali para ser a quinta força. Em quais outros GPs você acha que teremos algo parecido ou até melhor do que esse? Eu vi um gráfico, é porque na internet está cheio de analista, né, de gráfico. Eu vi um gráfico dizendo o seguinte, que a Austrália, muito por causa do super clipping, gerou toda essa desconfiança, ela é classificada como uma das piores corridas em recuperação de energia. Isso é uma pista muito rápida, por não ter muita freada forte e tal. E se a gente julgar que na Austrália tivemos uma corrida muito boa, a gente entende que, olha, se na Austrália, que é considerada a pior pista, teve uma corrida que foi até interessante, imagina numa pista que vai ter freada forte, que vai ter uma alta taxa de recuperação de energia, que os pilotos não vão ter que se preocupar tanto com isso. É o que a gente imagina, é o que o gráfico mostra. Eu não vou vender essa ideia para vocês aqui que, ó, se a Austrália for desse jeito e a pior pista, imagina, pô, imagina em Mônaco. Não vou vender isso. Não vou vender isso porque eu não acho justo. Assim, a corrida mostrou o potencial que o regulamento tem para dar pra gente. Porque eu prefiro ver uma troca de posição e me iludir com isso, me delusionar com isso, me ilusionar com isso, do que ver um carro disparando e o outro assim, o tempo inteiro, sabe? Eu prefiro ver uma troca de posição. Mas é por gosto, né? Eu prefiro ver alguma coisa acontecendo do que não ver nada. Tem gente que vai falar que é a tiktokização da Fórmula 1, que o espectador está sendo hiperestimulado para não trocar de canal. Não deixa de ser verdade, né? Mas é aquele lembrete, né? Fórmula 1 é entretenimento. Se a corrida for boa, o pessoal assiste. Se a corrida não for boa, o pessoal desliga a TV. Então, ao mesmo tempo que eu acho que vai ser, eu não posso garantir, tá? Então, vamos torcer que seja. Pro Radiar, você acha que ele quebrou a maldição do segundo assento da Red Bull? Será que finalmente acabou? Sempre confiei, infelizmente, o Max vai dando muitas pistas de uma possível aposentadoria. Mas pela primeira corrida, Lindblad mostrou que tá aí pra isso. Você acha que essa dupla, quem sabe, pode dar o que falar? Vou ser bem sucinto aqui. O Radiar é um bom piloto. Um ótimo piloto. Ele fez um final de semana melhor que o Max Verstappen, se não fosse o abandono. Tá? Eu sei que veio mais muito no if, mas se não fosse abandono, o Radiar chegaria na frente do Verstappen. Eu acho. Ele não perderia pro Max, muito pela vantagem que tinha, muito pelo ritmo que ele estava colocando. Na classificação ele foi bem com o segundo carro. Nos treinos ele estava indo bem. Ele é um bom piloto. O Lindblad acabou de chegar, eu acho que muito cedo a gente falar isso agora. Porque ele pode ter a primeira corrida agora e nas próximas ser um desastre. E aí a Red Bull é obrigada a subir o Lawson, ou colocar o Iwasa na Red Bull. Ou o Tsunoda de volta. Eu acho que é uma dupla boa. Seria uma dupla boa se a gente julgar que o Lindblad vai manter esse mesmo ritmo. Mas não sei. É porque o Max ainda pode ir para Mercedes também, né? Então, eu acho que a Red Bull ela tá tentando se preparar para perder o Max de algum jeito, seja para aposentadoria, seja para a Mercedes. Mas acho que é um pouco cedo para a gente cogitar quem que vai ser o substituto. Será que veremos esse ano uma briga entre Ferrari e Mercedes pelo campeonato de construtores e piloto? Se a distância das equipes não ser maior que 2 décimos por volta em ritmo de corrida, até classificação, dane classificação, mas se o ritmo de corrida for bem parecido, acho que sim. E a Ferrari está bem ciente disso. Todo mundo fala que o carro da Mercedes é o melhor, que o motor é melhor, e de fato é. Mas o que pouca gente fala é que a base do carro da Ferrari é muito bom. E é muito promissor. E a julgar também, eu amo falar a julgar, não sei se vocês já perceberam, mas percebendo que a Ferrari está cada vez mais trazendo inovações para o carro, demonstra um pouquinho de noção do que ela está fazendo. E assim, falar isso é meio óbvio, né? Só que a se tratar da Ferrari dos últimos anos, a gente sempre fica com o pé atrás. Por sinal, na China eles já querem levar aquela asa Macarena. Aquela asa que gira em 270 graus.
É um sinal de que eles perceberam que o carro tem ritmo, que o carro tem potencial, os pilotos gostaram de dirigir o carro, o Hamilton não tá mais naquele pessimismo de eu sou inútil, não é. O Hamilton não é mais inútil na cabeça dele. Ele de fato estava rápido na pista. Alguns até dizem que ele estava mais rápido que o próprio Leclerc. However, vai depender muito de como a Ferrari vai evoluir esse carro. Claro que as outras equipes também, mas tá bem próximo. Tá bem próximo. Eu ainda acho que a Mercedes está com o freio de mão puxado por causa da taxa de compressão, para tentar deixar a regra um pouquinho mais na cara dela. Mas a Ferrari mostrou que tá lá. E se a Mercedes não quiser dominar, pode continuar com o freio de mão puxado que a Ferrari vai acabar pegando esses 2 décimos aí logo logo. O que você achou da Audi? Dá para sonhar com um pódio pro Bortoleto esse ano? Sonhar é de graça, né? Acho que dá. Eu acho que o carro ele também tem potencial, não tanto quanto o da Ferrari, mas também tem potencial. O motor parece ter sido bem nascido, o carro parece ter sido bem nascido. A Aston Martin. A Audi tem experiência da Fórmula 1 muito porque ela veio da antiga Sauber. Binotto também tem experiência. Jonathan Whitley tem experiência. Hülkenberg tem experiência. O túnel de vento deles é bom. Eles mostraram que a nível de atualização de carro, eles são os melhores da Fórmula 1 hoje, na minha opinião. O que aconteceu com aquela Sauber no final de 2024, eu nunca vou esquecer. E 2025, na primeira metade também. O carro começou ruim, os caras acordaram no belo dia e falaram: vamos atualizar esse carro para brigar por pontos. Guan Yu Zhou pontuou. 2025 a mesma coisa, o carro do nada melhorou e o Hülkenberg estava ultrapassando o Hamilton na Ferrari. Tem potencial, eu vou dizer que dá para sonhar porque sonhar é de graça. Eu não posso dizer que dá pra garantir que isso vai acontecer. Mas sonhar? Claro que dá, pô. Claro que dá, pô. Uma corrida boa do Gabriel ali com um carro um pouquinho melhor, dá pra ele brigar assim no top 6. Dá. Eu acho que dá. Acho que dá. Com essa McLaren reclamando do motor da Mercedes, dá. Lembrando, não com o mesmo carro que tem hoje. O carro vai precisar sofrer algumas melhorias. A Audi vai entender melhor o regulamento pra fazer isso real. Mas dá pra sonhar sim. Por que não? E o último comentário. Por que Aston Martin abandonou 2 vezes? Se você estava reparando a corrida, você percebeu que na volta 15 o Alonso largou, 11 voltas depois ele voltou e depois abandonou de novo. Aconteceu a mesma coisa com o Stroll. Ele começou a corrida muito bem, o carro da Aston Martin durou mais tempo na pista do que a gente imaginava. Durou mais tempo que Red Bull e Cadillac com seus 2 carros. Abandonou com o Lance Stroll, 12 voltas depois voltou e pegou a bandeirada. Com atraso, mas pegou a bandeirada. Ela fez isso, de acordo com as informações, para fazer ajustes no carro. Ou seja, a Aston Martin fez uma simulação de corrida numa corrida. Ela fez um TL4. Teve gente até que especulou dizendo que ela fez isso para salvar a saúde dos pilotos. Como assim? Eles vão fazer 15 voltas e como o carro vibrava muito, afetava os nervos da mão, isso é real, tá? Afetava os nervos na mão, então eles pararam algumas voltas até quando o piloto aguentava, deixava ele descansando um pouquinho, colocava de novo no carro e ele entrava na pista. Acho que pode ser um misto das duas coisas, porque de um jeito acontece, né? Se você para o piloto, ele descansa. Se você coloca o piloto de volta, ele vai fazer a simulação de corrida dele. Então essa corrida já não era esperado que a Aston Martin fosse rápida ou que fosse botar tempo em alguém. Mas o trabalho que eles fizeram foi bem interessante, nesse ponto de vista. O Alonso saiu de 17º e foi para 10º na primeira volta. Isso já é uma vitória para eles. Durou mais tempo na pista que o Hadjar e a Cadillac. Mais uma vitória. Eu acho até que a Aston Martin só abandonou com o Alonso na volta 15 depois que ela percebeu que não vai ficar tão feio para ela. Porque se ela abandonou na volta 2, pô, que horrível, né? Mas se ela abandonar na volta 15, é mais ou menos assim, ó. O motor da Red Bull já explodiu. Tamo de boa. Tem alguém com a gente, sabe? E a jogar que o carro não teve uma explosão muito visual, né? Só teve eu falei a jogar de novo, né? Se a gente perceber que o carro não teve uma explosão visual, não teve fumaça saindo, um resultado bem bom para elas. Ficou 12 voltas atrás? Ficou, mas para quem abandonar na volta de apresentação, tá lindo. É isso, senhor. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ter que me consertar porque eu tô falando muito a julgar. Mas a julgar que você chegou até o final do vídeo,
Comenta aqui embaixo suas opiniões, tá? Se gostou do vídeo, clica no like e se inscreva para ver mais vídeos meus. Eu te vejo no próximo para falar de Fórmula 1. Até mais.